Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, está mais envolvido na tentativa de golpe de Estado do que se imaginava. A nossa sorte é que ele possui uma capacidade incrível de criar provas contra si mesmo. Lembrando, quem é Anderson Torres, né? Tássio falou ali, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal. Isso significa, né, que como secretário de Segurança do Distrito Federal, ele era o responsável pelas falhas de segurança que ocorreram no dia 8 de janeiro, que levou àqueles atos de vandalismo, aquela tentativa de golpe. Só que, muito convenientemente, quando ocorreram os atos, ele já estava nos Estados Unidos, que ele foi para lá de férias, né? E enquanto ele estava lá, a Polícia Federal fez uma busca e apreensão na casa dele no dia 12 de janeiro, ontem. E daí encontraram lá, basicamente, o que era uma minuta que previa um golpe. É mais ou menos isso, vamos ver lá na Folha de São Paulo. Polícia Federal encontra na casa de ex-ministro minuta para Bolsonaro mudar resultado da eleição. Documento foi recolhido durante busca e apreensão realizada na residência do ex-ministro de Bolsonaro na última terça. Moraes, do STF, decretou prisão de Torres. O documento foi encontrado no armário do ex-ministro durante busca e apreensão realizada na última terça, dia 10 de janeiro de 2023. O material dá indicação de ter sido feito após a realização das eleições e teria objetivo de apurar abuso de poder, suspeição e medidas ilegais adotadas pela presidência antes, durante e depois do processo. A presidência aqui que ele se refere é a presidência do TSE, no caso. Uhum. Isso aí. A ideia da minuta era colocar um estado de defesa no TSE, o que seria inconstitucional, né? O estado de defesa está previsto na Constituição, no artigo 136, e tem como objetivo, daí, aspas, preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social ameaçada por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidos por calamidades de grandes proporções da natureza. Que bom que eu tenho Tássio para nos explicar isso aqui. Mas, enfim, o Anderson Torres, daí ele tentou se defender no Twitter, mas foi uma defesa que... vejam vocês mesmos. No cargo de ministro da Justiça, nos deparamos com audiências, sugestões e propostas dos mais diversos tipos. Cabe a quem ocupa tal posição o discernimento de entender o que efetivamente contribui para o Brasil. Havia em minha casa uma pilha de documentos para descarte, onde muito provavelmente o material descrito na reportagem foi encontrado. Lembrando que na reportagem falava em armário, tá? Tudo bem, mas eu acho difícil uma pilha estar no armário, né? Geralmente está em mesa e tal, mas tudo bem. Tudo seria levado para ser triturado oportunamente no Ministério da Justiça em São Paulo. O citado documento foi apanhado quando eu não estava lá. É claro que não, você está com a ordem de prisão decretada e está nos Estados Unidos. E vazado fora de contexto. É difícil. Que contexto isso é aceitável? E que contexto isso seria aceitável, tá? Ajudando a alimentar narrativas falaciosas contra mim. Fomos o primeiro ministério a entregar os relatórios de gestão para a transição. Respeito à democracia brasileira. Tenho minha consciência tranquila quanto à minha atuação como ministro. Tássio, por favor, me diga, você como operador do direito, me diga, ele não acabou de admitir que ele queria destruir prova? Quando ele fala que ia levar para triturador? Então, essa situação ela é bastante complexa. Via de regra, se ele recebe uma minuta dessa, se ele recebeu essa minuta porque ele falou que recebe documentos, se ele recebeu esse documento de alguma outra autoridade pública, ele cometeu crime de prevaricação, porque ele deveria ter comunicado ou deveria ter tomado as medidas cabíveis para impedir, né, essa pessoa de continuar esses atos. Agora, com relação à questão do crime de golpe, de outras questões,
a situação é um pouco mais complexa. Eu não sei se você vai trazer mais algumas informações, ou eu já posso entrar nessa questão do jurídico, não bem juridiquês, mas acho que eu vou esperar você trazer o resto das notícias e depois a gente fala sobre a questão dessa minuta, se ela é prova, se ela não é prova, se teve crime, se não teve crime. Até porque o Álvaro fez uma live hoje, ele trouxe dois juristas que divergiam entre si, óbvio, um deles era o que é mais do que enviesado e, sei lá, já está doutrinado, que é o Ives Gandra, né? Mas depois das próximas informações a gente volta com esse texto, com esse contexto. Só queria dizer que o advogado do Anderson Torres resolveu falar também e não sei se ele não acabou complicando ainda mais a situação, né? De Anderson Torres, Rodrigo Roca, disse à CNN que o documento encontrado pela Polícia Federal na residência do ex-ministro, revelado pela Folha de São Paulo, não é de autoria do Torres. Não é de autoria dele o documento. Eram diárias as abordagens feitas por populares ao ministro da Justiça. E a Detalhe as risadas da jornalista lá no fundo. Da Justiça e a mim mesmo, como secretário nacional do consumidor, pedindo que levasse ao presidente algum tipo de sugestão. Eram escritos, às vezes manuscritos, às vezes digitados, mas era muito comum isso. E sou testemunha de que ele se desfazia disso, mas por cortesia ou educação, não jogava fora na hora. A maior prova de que ele não levava ao presidente é que foi encontrado na casa dele. O que posso afirmar é que ele nunca levou ao presidente. Então, assim, eu recebi um documento golpista, eu deveria, para não ser acusado de prevaricação, denunciar isso, mas não, por cortesia eu vou guardar no meu armário. Basicamente, coitado do popular, segundo o advogado, que entregou este documento, que o ministro não só não jogou fora, e segundo o próprio advogado diz, não levou ao presidente, mas guardou em casa. Yuri Pita. As eleições acabaram no dia 30 de outubro de 2022. Hoje é dia 12 de janeiro de 2023. Deu tempo de fazer faxina. Deu tempo de fazer faxina. Deu tempo. Quem que acredita, né? Assim, a sorte dele, que ele é tão burro que essa tese que ele criou é tão esdrúxula que ninguém vai acreditar e não vai acabar fazendo prova de prevaricação contra ele, não. Vai ficar em uma outra situação. Tá, mas qual que era o plano que existia por trás dessa minuta? Foi uma questão... Se isso tem algum risco de chegar no Bolsonaro? Foi essas as questões que levantaram lá no UOL. Bolsonaro, e é essa linha de investigação que vai seguir na CPI, que vai ter no Congresso e até na Polícia Federal. A linha de investigação é o seguinte, que o Bolsonaro... A CPI está se referindo aí à CPI dos atos antidemocráticos, que já foi aprovada e que deve começar em fevereiro. Estava preparando, primeiro, esse negócio do TSE era para tentar, porque imediatamente se esperava que o Supremo fosse barrar a decretação do estado de defesa dentro do TSE, dizer que era ilegal. Ao Supremo fazer isso, permitiria que o Bolsonaro usasse o tal do artigo 142, que ele acredita, que ele defende, que dá ao Exército poder moderador, etc. e tal. Então, o que ele queria chegar era no artigo 142. Ou seja, estava usando o artigo 136 para tentar alcançar o 142. E a linha de investigação é tentar, porque depois que o cara sai do governo, muita gente que estava ao lado dele, participando das conversas no Palácio, vai mudar de posição, vai abandoná-lo. Então, haverá gente que poderá dizer se o Bolsonaro, de fato, participou dessa minuta, sabia dessa minuta e pretendia usar essa atuação junto ao TSE para vir com o artigo 142. Então, ainda vão ser levantados, vai se correr atrás de possíveis testemunhas. Esse caso não vai ficar completamente inapurável. A ideia agora é perseguir quem possa ter participado, ouvido o envolvimento direto do Bolsonaro. Daí a resposta para você, Diego, sobre a pergunta que você fez à Juliana.
isso pode sim chegar no Bolsonaro. Há um caminho concreto que pode levar a ele. Esse caminho vai ser perseguido nas investigações. Espero que chegue lá. Espero que chegue lá. Tomara que chegue, tomara que chegue. A maior questão nessa situação toda foram os atos violentos e os atos antidemocráticos que aconteceram agora, dia 8. Para isso, essa minuta ela vai servir como elemento de prova ou de, pelo menos para ajudar a contextualizar quem for apurar e quem for depois julgar, que havia ali um conluio. Porque eu vou dizer uma coisa, esse decreto, essa minuta de decreto, não era uma minuta de um decreto, era a minuta de um ato institucional, que só não tinha o nome de ato institucional. Seria o ato institucional 18, né? Porque nós paramos no ato institucional 17, porque ele era completamente irregular, completamente inconstitucional, completamente ilegal e golpista. Ele visava criar uma desarmonia, concentrando poderes do presidente da República, fechando ou suspendendo as atividades do TSE, e ali, como você falou, e como ele diz ali, chegaria ali no 142. Então, o que preocupa nisso é que é certo, eu tenho certeza que essa minuta foi discutida do Bolsonaro, foi discutida com os generais, e esse pessoal guardou isso em 7 chaves, enfim, não tão bem guardado, né, porque a Polícia Federal acabou encontrando, mas isso foi discutido. Nós tivemos, sim, uma armação de um golpe, tá? E esse golpe, ele está em curso ainda. Nós estamos ainda vendo pessoas articulando, vendo pessoas planejando. Com relação à parte penal, nós temos um crime específico no Código Penal, que é a abolição violenta ou com grave ameaça do Estado Democrático de Direito, que é o crime que grande parte dessas pessoas que estiverem em Brasília irão responder. Com relação a isso que nós tivemos ali do presidente Bolsonaro e do Anderson Torres, se você pegar essa minuta e falar assim, olha, eles tentaram dar o golpe, a gente pode falar que eles tentaram articular, mas eles não começaram. Se esse decreto tivesse sido publicado, se esse decreto tivesse sido colocado em prática, aí sim o Bolsonaro teria cometido um crime, o Anderson Torres teria cometido um crime, e essas pessoas deveriam estar presas em flagrantes por terem cometido esse crime de tentar abolir o Estado Democrático de Direito. E agora eu posso falar uma coisa do lado do direito, que eu sei que vai deixar as pessoas chateadas, mas não é uma opção minha, não é como o direito funciona. Eu vou até pedir para a Sofia colocar aqui para vocês na tela uma imagem, concurseiros do chat. Quem é concurseiro ou quem é do direito aí já vai ter visto isso. Aqui eu tenho uma coisa, quando a gente fala crime, tem intercrimes, que é uma expressão em latim, que é o caminho do crime. Iter é uma palavra muito comum que a gente associa a itinerário de ônibus, sabe? Então, um crime, ele passa por essas fases. A cogitação, que é a fase em que você pensa, fala, vamos praticar um crime? Assim, todo mundo já cogitou praticar um crime alguma vez na vida, matar alguém, fazer qualquer coisa. Então, a primeira fase de um crime é a cogitação. Tá, todo mundo já pensou em cometer algum crime alguma vez na vida, nem que seja idealizando. Quando você está roteirizando, pensando numa historinha, qualquer coisa, você está idealizando, cogitando, pensando nisso. É normal. Isso é uma coisa interna. Ela é uma fase interna que você não põe para fora, você não precisa falar para ninguém nem nada, e isso não é punível. Cogitar, praticar um crime não é punível. Depois da cogitação, nós temos a fase da preparação. E a fase da preparação, ela também não é punível, com algumas exceções. Então eu vou explicar para vocês. Por exemplo, se eu vou querer praticar o crime de homicídio e eu quero, por exemplo, sei lá, matar um fulano de tal, eu vou comprar uma faca. Então eu vou na loja, compro uma faca, vou até a frente da casa daquela pessoa, espero aquela pessoa sair, daí quando eu vejo ela sair, eu desisto do crime, vou embora, não fiz absolutamente nada. Eu cogitei, eu fiz os atos preparatórios, mas eu desisti de praticar o crime. Então eu também não cometi crime nenhum. Então isso não é punível pelo direito. Eu falei que tem algumas exceções. As exceções são quando, por exemplo, nessa fase de preparação, você cometeu algum outro crime. É o caso, por exemplo, de você falar assim, eu vou matar fulano de tal, eu vou assaltar tal loja, e eu vou, sei lá, e compro uma arma ilegal para cometer esse crime. Aí eu chego lá e falo, não, eu não vou mais assaltar, eu não vou mais matar ninguém, e eu desisto de cometer esse crime. Foi uma preparação para um crime? Foi. Só que durante essa preparação, eu cometi um outro crime, que é o de adquirir arma de fogo de maneira ilegal e tal. Então, beleza, eu responderia por esse crime, mas não por tentativa de homicídio nem nada. E aí, sim, quando você dá início à execução do crime, e a gente fala muito sobre o verbo, todo crime, todo artigo de crime no Código Penal, ele tem um verbo, por exemplo, tentar abolir, né, ou abolir.
Então, sempre tem, por exemplo, matar alguém, furtar, né? Sempre tem um verbo. Quando você dá início ao que a gente chama de verbo, quando você dá início à execução, aí você passa a ser punido, independente de consumir ou não. Se você consumiu aquele crime, você vai responder pelo crime consumado, que tem uma pena mais alta. Se você tentou, mas foi impedido, ou alguma coisa aconteceu que você não conseguiu realizar o crime, você vai responder pela tentativa. Então, o que nós tivemos ali com relação a esse crime de abolir para a esfera do direito penal, passou pela cogitação e passou pela preparação. Nós não tivemos o início da execução para que você pudesse dizer que cometeram o crime. Agora, se quiser até tirar essa imagem, Sofia, então pode voltar para a gente. Isso significa que não teve uma tentativa de golpe, não se iniciou uma tentativa de golpe do aspecto jurídico. Eu estou falando aqui somente do aspecto jurídico, porque o golpe e essa preparação do golpe ele está em curso há muito tempo. Então a gente precisa sim estar atento, precisa sim investigar essa situação, precisa compreender quem é que está por trás disso. E a gente sabe quem são as pessoas, a gente sabe quais são as instituições que jogam contra o Brasil, porque se bobear, eles vão dar início. E eles só não deram início porque acho que o Bolsonaro chegou um dia a falar que tinha uma coisa bombástica para anunciar e depois chegou lá e não foi, sabe, um peidinho de véia, esse negócio que não tinha nada a ver com nada. Provavelmente deve ter sido ali, deve ter sido essa minuta ali que eles devem ter redigido e de repente ele não teve apoio. Mas que ele teve. Também teve a questão na última live dele, né, naquela do dia 30 de dezembro, que ele falou que ele tentou encontrar caminhos dentro das 4 linhas. Também não me surpreenderia se ele estivesse se referindo a isso. Exatamente. Então, assim, ele não consumiu, ele não deu início, né? Não deu início, então não teve nem como falar em consumação do crime. Ele não deu início à fase que tornaria punível isso, tá? Então, hoje eu coloquei isso até, eu falei assim, essa minuta, especificamente para esse crime, ela tem a mesma validade que aquela minuta de contrato de compra e venda do apartamento do Lula tem. Nenhuma, não prova nada. Assim, prova que o Lula, por exemplo, visitou o apartamento, ou eles visitaram o apartamento e tal, talvez tiveram interesse em comprar, e comprar apartamento não é crime, não tem nada de legal em comprar um apartamento, assim como só prova que eles discutiram, eventualmente, essa tese do golpe, o que é absurdo, o que é ilegal, o que é, sabe, repugnante, e que é perigosíssimo. Mas do ponto de vista penal, né, isso que eu falei aquela hora, persecução penal, em algum outro corte que vocês vão ver pelo Meteoro aqui, mas quem está acompanhando a live viu, para persecução penal por esse crime específico não é o suficiente, mas já abre indícios, né, para que se apure melhor essa situação, porque o golpe está aí, só não vê quem não quer.